escovava dente porque nem se sabia que tinha escova de dente naquela época. Então a gente só lavava o rosto e tomava café, copo de leite, ia tirar leite das vacas. Depois então aí levantava os outros irmãos que eram menores, aí a minha mãe ia fazer outro serviço, ia lavar roupa, isso e aquilo, e eu ficava em casa cuidando dos menores, né? Depois, às vezes, quando meio-dia, tinha que fazer fogo, no fogão a lenha, era um fogão de ferro que tinha, aí tinha que afinal, sempre tinha feijão para cozinhar, ou isso e aquilo, então tinha que manter o fogo aceso, botar a lenha e fazer, e botar água, né? E depois, quando se achava que estava pronto, aí se temperava o feijão. Temperava o feijão com banha de porco, um pouquinho de farinha de trigo para engrossar, se botava uma mistura. E quando a gente achava que estava mais ou menos no ponto, um pouquinho cremoso e um pouquinho já pegando a cor quase do sofá aqui, aquela farinha, aí a gente misturava no feijão e estava temperado o feijão. Aí esperava o meu pai voltar, minha mãe voltar e se comia todo mundo junto. Depois só se comia bem rápido e depois ia, às vezes, umas brincadeiras, mas as brincadeiras que eu tinha que fazer sempre junto com os irmãos, cuidar dos irmãos e irmãs. Então, aonde eu ia, eu tinha que levar eles junto. Então, eu tinha o Nelson, que é 2 anos mais novo que eu, a Amélia, depois o tio Negrinho, e assim foi indo, né? Depois, quando nasceu a tia Maria, aí o vovô foi estudar, começar a estudar. Mais ou menos isso, né? Com 11 anos de idade, o vovô saiu de casa, foi para o seminário de padre para estudar para padre, né? E tem essa, né? Não tinha aula, como lá no Engenho Velho que nós morava, não tinha escola para a gente estudar. Então o vovô começou a estudar muito tarde. Então tinha que trabalhar, ajudar o pai, a mãe. Eu ia para a roça, lavrava, plantava milho, plantava feijão, descascava milho para dar de comer para os porcos, tratava as vacas, tirava leite das vacas, e assim aí. Tirava leite de manhã e de noite. A tia Neiva, eu acho que o tio Romar, quero ver a ordem, a Neiva, o Romar, o Nico e depois a Nara. É isso, o Nico, o vovô estava aqui em Porto Alegre já. Não, foi o ano que o vovô veio para Porto Alegre, não. O vovô veio em 1961, o tio Nico nasceu um ano antes. O vovô estava em Sarandia. E a tia Nara nasceu bem depois, o vovô já estava em Porto Alegre. O vovô já conhecia a tia Nara já. A tia Nara não, a avó Olga. Já estava, acho que, namorando a avó Olga quando a tia Nara nasceu. Mas é que era novidade a patente. Legibina patente. Eu escondia os gibinos lá. A louça também era grande. Nossa, não. Mas era justamente para fugir da louça, né? E daí aí não vinha mais. Neiva! Neiva da onda. Neiva estava lá escondida. Quem lavava a louça, de repente, ou era a mãe, ou era a Maria, ou era eu, né? Porque eu era mais velha. Quando nós era pequeno, nós tínhamos uma vida difícil. Porque era no interior, bem no interior, mas nossa vida era muito alegre.
nós se dava muito bem, corria, brincava, gritava e fazia aquilo que a gente tinha vontade. O Ari era o mais velho, era aquele que cuidava da gente, que me carregava no colo, que muitas vezes ele me carregou no colo. E depois, com 11 anos, ele logo saiu de casa e ficou meio perdido, porque eu também, para mim era difícil, porque já perdi aquele irmão que era o mais velho, que era o apoio da gente, que era lá fora. Mas sobrevivemos e temos uma história bem bonita da nossa vida, que a gente viveu e, afinal de contas, quando ele saiu, vinha poucas vezes para casa. O pai que levava ele a Carazinho, e ele ia buscar, mas isso era muito difícil porque tinha pouco ônibus, não tinha como a gente se locomover. Mas a gente foi passando. Uma história que eu lembro muito bem é da história que eu acho que todo mundo conhece, que é essa ferramenta aqui. Ó, esse aqui. Esse aqui é um martelo. E esse martelo, ele me feriu aqui na cabeça, ó, que tem até hoje o sinal. Mas isso foi um acidente, porque nós estávamos em 3. O Nelson e eu e o Ari. O Ari era o mais velho, ele que tinha o martelo na mão. Aí o que foi? Nós fomos arrumar a cerca, porque o gado, nem os porcos não podiam sair na roça comer a plantação. O que aconteceu? Foi uma brincadeira que o Nelson e o Ari fizeram. E eu estava junto, imagina, o Ari devia ter 10 anos. O Nelson uns 8 anos. E eu tinha 5 anos, imagina. Aí o que aconteceu? Ele jogou o martelo para frente, mas ele queria ver quem jogava mais longe. Era o Nelson e o Ari. E o martelo, o que aconteceu? O martelo deu lá na frente e veio de volta e bateu na minha testa aqui, que daí sangrou aquilo ali. Ali me pegou no colo, saiu correndo e foi para casa. Imagina, chegando em casa, perto da casa, a mãe me xingou. Até que você viu só dessa menina que não precisa carregar no colo. E eu chorando. E eles assustados com aquilo. Mas não aconteceu nada e passou. Aquilo passou. Mas a Maria Papuda nos lavava a louça, pelo menos. Lavava a louça. Mas ela era muito... Como é que eu vou te dizer? Falava. Gente, ela era demais. Como ela conversava, gente? Ai, gente, deixa eu contar uma história muito boa essa. Até hoje eu tenho trauma. Por culpa do Nelson e do Ari, que foram estudar no seminário, né? Eles dois. Vivia cheio de padre lá em casa, né? Sim. Então eles chegavam lá. Eles chegavam. A benção. Tinha que dar a benção. Isso. Não, mas pior não era isso. Eles chegavam lá, eles falavam assim pro pai: essa negrinha que vocês acharam debaixo da ponte. Eles sempre falavam assim. E daí falava. E eu, criança, fui acreditando nisso. Eu achava realmente que eu era adotada. Tinham me achado debaixo da ponte. Sabe quando eu peguei minha documentação, que eu fui fazer exame de admissão, tá? Aí que eu vi que não podia legítima. ser. Eu vi que devia ser legítima, porque tinha a mesma idade, assim e tal. Você saiu aquela hora? Por isso que eu apanhava aí. Ela fugia sempre. Não, mas é mesmo. Eu vou cantar, no show de talentos eu vou mostrar meus dotes. Que eu herdei, que o meu pai ensinou. Eu não sabia nem o que eu estava falando. Daí depois comecei assim. Tem umas palavras que até hoje eu não sei o que é. Então, eu lembro do Ari muito pouco, assim, de infância, porque quando eu nasci ele já tinha saído de casa. Então, quando as primeiras lembranças que eu tenho dele
que dele, na verdade, não muitas, mas assim, do chocolate, as balas que ele levava, que ele trabalhava na Neubauer. E quando ele ia pra lá, então levava o saco de bala e aquelas balinhas azedinhas, redondas, e o chocolatinho refeição. Ele foi muito importante porque o pai já tinha falecido e no meu casamento foi ele que me conduziu até o altar. Os dois tremiam, não sei se era o frio ou se era o nervoso, porque foi uma época muito frio, foi um dia muito frio mesmo. Mas ele foi muito importante na minha vida, assim. Muitos conselhos ele deu na hora de casar e coisa. Quem dava os conselhos era ele que passava os valores assim pra gente, porque o pai já não estava presente. Né? O pessoal tá carregando e todo mundo se ajuda pra carregar, né? Acontece a mesma coisa, um vai pro banheiro, daí o ajudante, né? Ah, sim. Ele chega ali e diz assim, terminaram? Já deu? Depois tá tudo pronto, né? Seria a mesma coisa, né? Ia chegar de volta lá e dizer assim, já terminaram? Mas assim, quando você nessa época aqui, que o Ori levou a semente lá para nós plantar, a semente de batata, nós estávamos em casa, vamos dizer assim, a tia Maria, a tia Neiva, eu, o Nico e a Nara, que era a neném pequena, né? Então, vamos dizer, ele fazia nós trabalhar, então nós era uma recordação assim boa que a gente tem, e ele pegava no batente também, junto com nós. O tio Orino, ele sempre foi um batalhador, sempre foi persistente nas coisas que ele faz. Então, eu acho que ele chegava, vamos dizer assim, e dizia para nós, ó, piazada, vocês têm que trabalhar, porque senão ninguém vai sustentar vocês amanhã. Assim, então ele era tipo, vamos dizer, um segundo pai, vamos dizer assim, para nós, vamos dizer assim, ensinando nós, assim, fazer os trabalhos da lavoura. E quando ele chegava lá, ele ajudava, vamos dizer, ia para a lavoura, capinava, assim, com meu pai, coisa assim. Então as histórias, vamos dizer assim, que eu tenho lembrança do tio Ari. Assim, na época minha, de até 8, 10 anos. Uhum. Foi quando o tio Ari e a tia Olga casaram. Eles casaram lá no porão, onde da casa que nós morávamos lá no Engenho. Uhum. E aí tem, mas eu me lembro assim na foto, da festa de casamento. Mas eu era muito magra, né? Palito. Não, mas você era magra. Não, mas era magra e daí usava uns vestidos. Podia ser modelo, né? Hoje tu seria modelo. Hoje era modelo, né? Magra e alta, né? Daí hoje tu não seria eu ficava meia... Não, naquela época. Se naquela época tu tivesse... Ai, Falar do Ari. O irmão mais velho, que foi, sem a menor dúvida, uma das pessoas mais significativas na minha vida. E por isso, será pouco espaço para relembrar algumas das situações que foram mais importantes. Começou com a minha primeira bicicleta, primeira e única bicicleta, que na verdade era um triciclo, mas que fez o maior sucesso, pois era o único no Engenho Velho. O mesmo que todos os sobrinhos brincaram, e se duvidar deve ainda existir lá no porão de casa. Recebeu-me na sua casa durante longos 5 anos, proporcionando minha formação profissional. Sou hoje uma advogada com um nome razoavelmente conhecido nas terras alagoanas por sua causa, sem deixar de mencionar a sua grande e incansável companheira Olga, pois ambos foram demasiadamente toleráveis em me aturar durante tanto tempo. Se não bastasse a grande ajuda na formação profissional, quando abri meu primeiro escritório em Porto Alegre, quem, se não Ari e a Olga, para serem os fiadores do contrato de locação, que prontamente o foram, acredito que por mais de 10 anos. Como última, e se não a mais importante, foi um momento de grande decisão em nossas vidas. O André passou no concurso e tínhamos que decidir em poucos dias se deixaríamos tudo o que havíamos construído aos longos dos nossos 35 anos em Porto Alegre para partirmos em direção às distantes e mal faladas terras nordestinas. O Ari foi a primeira pessoa que procuramos para nos dar a sua opinião. Palavras dele.
Vocês são jovens e somente se arrependerão se não forem. Chegando em Maceió, precisamos novamente alugar um apartamento. Adivinhem quem foram nossos fiadores? Hoje podemos afirmar que foi a melhor escolha. Claro que sentimos muita saudade do Sul, Porto Alegre, de estar perto da família, nos bons e maus momentos. Mas pequenas coisas, como almoçar todos os dias em casa, termos tempo e condições de participar das atividades escolares no Não do Léo, de nos curtirmos como família, sem contar o trânsito, corre-corre, pode parecer pouco, mas valeu e valeu muito. As fotos que deverão aparecer agora mostram um pouquinho daquilo que conquistamos com a decisão. E com certeza, Ari, não nos arrependemos, viu? Só falta você e a Olga virem conferir pessoalmente. Tu lembra? Ele trocou Carro pra nós estudar. por 14 dois vacas. Era uma truquilha de gado. Era bravo, eles eram bravos. Mas olha aqui, ó, agora eu lembrei de uma história do Ari, né? Mas ninguém testemunhou isso, né? Que foi no colégio. A história de que eles deram um churrasco de gato pro padre. Essa história. Então, eu queria falar da lembrança que eu tenho do Ari, que é uma coisa significativa pra gente, que quando criança a gente esperava muito a visita do Ari quando ele chegava da capital, né, sempre trazendo alguma novidade. A gente ficava na esperança assim, de que ele trouxesse coisas legais, um certo luxo pra gente. Então eu lembro quando ele trouxe um sofá que a gente ficou maravilhado, enfim, afinal de contas chegou lá no Engenho Velho uma transportadora de caminhão trazendo o sofá. Foi uma festa incrível, a vizinhança toda se reunia, porque imagina um sofá que era uma coisa, era um certo luxo lá, e a gente recebia, enfim, esse benefício do irmão que estudava fora. E muito, mais ou menos na mesma época, muito legal foi também quando ele trouxe uma máquina fotográfica e enfim, fez algumas fotos. É claro que a máquina fotográfica fazia parte desse contexto de novidades. E essas fotografias que tem, eu devia ter uns entre 8 e 10 anos, a Nara pirralha ainda, uns 3 anos, a gente ainda tem essas fotos, elas são, acho que, muito significativas. Aparece o pai, era inverno, devia ser julho, assim, e eu lembro muito bem dessa ocasião em que a gente saiu para tirar fotos, e a gente tirou fotos bem como a gente estava, assim, né? Ou seja, bem vestido de agricultor, indo para a roça, vindo de tirar leite das vacas. Então foi uma coisa muito legal e que ficou marcado. Essas fotos ainda estão por aí circulando, e algumas devem estar aparecendo aí no vídeo. Então é muito significativo saber que o irmão trazia estas inovações, digamos, tecnológicas, mas também trouxe pra gente assim a vontade, a inspiração, né, da gente poder também fazer algo parecido. Então acho que nós estamos aqui um pouco, evoluímos na família muito por causa também dessas atitudes do Ari, que serve como exemplo para todos nós. Nós éramos uma família muito pobre, na verdade, na época. Não tinha luz elétrica, os transportes eram muito difíceis, e colégio, então, nem se fala. O colégio, o ginásio mais próximo, na verdade, era Sarandi, que era de padres também, colégio interno, ou Carazinho. E através dos padres, o Ari foi o pioneiro, foi para o seminário. Depois de 2 anos, eu acabei indo atrás. E de lá, aí saímos, a gente saía no início do ano e só voltava lá no final do ano. Ficava praticamente 10 meses sem ver a família.
única correspondência que a gente tinha era cartas, porque telefone não existia. E quando a gente voltava para casa, a gente procurava, lógico, trazer certas novidades para o pai, para a família. E entre essas coisas todas, muitos melhoramentos, vamos dizer assim, foram sendo implantados. E tanto que depois de algum tempo o Ari também saiu logo do seminário, ficou estudando em Sarandi, trabalhava e se virava, e depois veio para Porto Alegre, foi pioneiro. E o pai viu que o caminho era esse, na verdade, todos os irmãos acabaram estudando e com sacrifício do pai, que depois adquiriu um carro velho lá para já os mais novos, tanto o Negrinho, a Neiva, a Maria, estudarem. A Amélia também sempre estudou, e a Amélia teve a oportunidade depois também de ir para Júlio de Castilhos estudar, e o Ari foi um pioneiro. Na verdade, ele sempre foi o que desbravou, vamos dizer assim, essa meta que o pai abraçou enquanto vivo, com todo o carinho, porque ele percebeu, a partir de um determinado ponto, ele tinha inclusive comprado várias áreas de terra, porque você sabe, o pensamento da época era dar um pedaço de terra para os filhos. Mas quando os filhos começaram a ir para os colégios e estudar e etc e tal, ele acabou até se desfazendo de algumas áreas para poder dar condições para os outros seguirem estudando, e assim foi mais ou menos um retrospecto dessa nossa vida. E como disse, o Ari sempre foi um pioneiro, um desbravador, que puxava, vamos dizer assim, à frente por ser o mais velho e também por incentivar possivelmente o pai e a mãe, que desse também essa oportunidade para os demais irmãos. Deve ter, como ele saía do seminário e nas férias ele chegava e eu era muito agarrada, eu gostava muito de ficar no colo dele. Aí quando ele saía, depois que ele saía e voltava ao seminário, eu chorava muito, principalmente na hora do banho, porque eu queria que o Ari me desse banho. Então eu lembro de uma vez que eu estava chorando e brigando que eu queria o Ari, e chegou gente na casa e começaram a rir de mim. E foi a última vez que eu chorei, porque aí eu senti vergonha. E não sei o que terminou. Sabe, são flash que eu me lembro, assim, né? E uma outra vez, por exemplo, que, como o Nelson comentou das novidades que vinham para casa, no Engenho Velho nós fomos a primeira família a ter patente, que na época não se tinha, né? Banheiro, a lata furada a prego com água quente, que eram eles que traziam as novidades, né? E mais uma vez, daí já eu era bem maior, e me lembro assim que a gente ouviu na rádio que o Ari estaria em Sarandi, que era para esperar ele no Alto Recreio. Não era época de férias, não era época nenhuma. Todo mundo ficou muito abalado com a história. Aí quando o Negrinho foi buscar ele de carroça, porque ele vinha com toda a mudança, a gente ficou sabendo que ele tinha desistido do seminário e tinha se matriculado em Sarandi, estava chegando em casa, um homem feito, todo de óculos de sol, coisa mais linda do mundo. São coisas que eu lembro dele, assim. Aí o vovô estudou lá 1 ano e meio. Aí terminou o colégio em Sarandi, não tinha mais colégio lá. E eu tinha que ir para frente, querendo ir para frente, eu resolvi vir a Porto Alegre, sozinho, sem conhecer ninguém. Peguei o ônibus lá
em Sarandi, fui a Passo Fundo, peguei o ônibus, vim para cá, e na viagem de Passo Fundo para cá, eu sentei do lado de um senhor, que até hoje eu me lembro do nome dele, que era Cury, era um comerciante de Palmeira das Missões. E ele queria saber o que eu vinha fazer, e aí eu disse para ele, não, eu vou assim, mas eu não tenho nem onde ficar. Aí diz ele assim, eu vou te levar num hotel lá em Porto Alegre, um hotel, fica bem perto da rodoviária, que eu paro lá sempre. E eu fui para lá, era um tal de Hotel Conceição, que era bem baratinho o negócio, e ali o vovô parou naquele hotel e já tinha feito a inscrição pelo correio, que era só o correio que funcionava, no Colégio Júlio de Castilho para estudar. Então eu vim fazer um exame, exame de seleção que se chamava. E só podia entrar nesse Colégio Júlio de Castilho quem passasse no exame de seleção. E o vovô passou. Aí eu fui embora, cheguei para lá e aí disse, agora eu vou para Porto Alegre. Aí eu sei que o vovô me arrumou, meu pai, me arrumou dinheiro para passagem e para um mês numa pensão. Eu disse mais ou menos quanto é que custava, que era 3.500 cruzeiros na época o valor da pensão. E o vovô não tinha emprego, só tinha o colégio, mas tinha onde dormir. Não tinha onde comer, mas tinha onde dormir. E assim foi. E aí me virei com o papai. Última pergunta. Quando você conheceu a avó? Mas aí quando o vovô estava em Porto Alegre, que o vovô era estudante que vinha do Engenho Velho, que volta e meia eu tinha férias. Eu comecei depois, eu fui fazendo muitas coisas aqui em Porto Alegre, sobrevivi, fui cortar grama de muitas casas, fazer jardim, então eu ganhava um dinheirinho, passar veneno final no jardim das pessoas, elas me contratavam. E nessa pensão o vovô arrumou um amigo que trabalhava numa veterinária. A veterinária é uma casa que fornece produtos agroveterinários. E ali então as pessoas compravam o produto, mas não tinha quem passava. Então o vovô ia passar esses venenos para eles ao sábado, domingo, durante o dia, até que eu arrumei um emprego. E aí eu consegui sobreviver. Aí, quando eu trabalhava, eu fui lá para o Engenho Velho. E eu fui passar um Natal e Ano Novo. E nesse Natal e Ano Novo tinha bailes lá no Engenho Velho. E eu fui num baile, e aí eu sei que tinha... A avó foi nesse baile também. E no outro dia, naquela noite o vovô não conseguiu falar com ela, mas no outro dia tinha baile de tarde, que ela chamava matinê. E quando ela chegou no matinê, o vovô foi falar com ela. E aí eu conheci ela. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou.
conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser